20 de novembro marca o Dia da Consciência Negra, uma data que lembra as origens do nosso país e é utilizada como forma de pedir igualdade entre as pessoas. Este é o assunto do quadro O que diz a lei desta terça-feira. Keila está chegando ao final da faculdade. A estudante da Universidade de Brasília vai se formar em letras. São 9 semestres de curso. Ela ainda se lembra das dificuldades para conseguir a vaga. Eu fiz a minha inscrição, fiz a prova e depois, como eu não tinha um computador nem internet em casa e esse acesso era muito limitado até dentro da escola, eu não vi que tinha sido selecionada. Eu só vi 1 ano e meio depois, quando eu joguei meu nome no Google e apareceu que eu fui convocada para entrevista de cotas. Passados 4 anos, eu tentei de novo o vestibular e também pelo sistema de cotas e fui aprovada. Depois de muita dedicação aos estudos, o Giovanni foi aprovado em um concurso público. Hoje é técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Cotas raciais, sim, eu concordo. Infelizmente, não é a melhor solução, mas é a solução que nós temos até o momento. Se não fossem elas, eu vejo que a situação de empoderamento do negro na sociedade brasileira poderia estar bem pior. As histórias da Keila e do Giovanni são parecidas. Exemplos de pessoas que tiveram acesso a ensino e trabalho por meio das cotas raciais. Ações afirmativas adotadas pelo Brasil para diminuir a desigualdade em várias esferas da sociedade e resgatar a importância das origens africanas para o nosso país. A preocupação em combater a desigualdade, possibilitar o acesso a serviços públicos e defender os direitos das pessoas negras se intensificou em 2003. Um exemplo são as cotas raciais em universidades. Mas essa política pública só foi consolidada em 2010. É a Lei 12.288, conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, a principal ferramenta para garantir que todos sejam tratados da mesma forma. Entre os pontos principais, ela traz o acesso à cultura, comunicação, trabalho, educação, saúde e liberdade religiosa. Esta advogada explica que o Estatuto é uma importante diretriz para que governos e sociedade respeitem os direitos dos negros e para que outras normas sejam criadas para combater qualquer tipo de discriminação. É como que uma carta de princípio para se iniciar um resgate, um pagamento, de uma dívida histórica da sociedade brasileira, com a população negra. As ações de garantia de igualdade devem ser constantes. A gente está falando de povos que, apesar de todas as investidas genocidas do Estado brasileiro, são sobreviventes. Essa tecnologia de poder a gente também herdou. Então, sobreviver a gente vai. Vai perder muitos e muitas, mas sobreviver a gente vai. Se a gente pegar indicadores sociais, por exemplo, de desigualdade, eu acho que a gente não vai mudar, mas o que muda é a forma a partir da qual a desigualdade vai se apresentar. Professora da Universidade de Brasília e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, a Renice afirma que no dia a dia da universidade, as cotas são fundamentais para a inclusão de alunos negros e o acesso ao ambiente escolar, trazendo como consequência a garantia de uma série de outros direitos. Para ela, é indispensável que nas escolas seja ensinado aos alunos a contribuição da cultura africana para a formação da identidade do povo brasileiro. Quando você tem essa presença dessas pessoas negras na universidade, obviamente você muda, inclusive, a forma das pessoas se posicionar e se relacionar umas com as outras. Então, não é só uma questão de você ter quadros mais qualificados de pessoas negras, mas significa que as pessoas não negras vão estar lidando com outras realidades e com outras formas de ser, estar e se posicionar no mundo. Tanto a presença dos negros quanto a presença dos indígenas. E para conversar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o juiz Fábio Francisco Esteves, que é presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, a AMAGES. Doutor Fábio, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Bom, qual é a importância da celebração dessa data? É um momento de um resgate. Eu aposto que nós tenhamos feito isso no dia de hoje, um resgate da história do povo brasileiro, da sua Constituição e da compreensão da forma com a qual nós fizemos nossos arranjos sociais e qual é o papel do negro nessa dinâmica e, claro, qual é a realidade que isso hoje representa. É uma data importante de ser lembrada, né? Lembrada e, sobretudo, que possa buscar uma reflexão, mas uma reflexão não sobre
às vezes nós colocamos muito a questão como uma dívida histórica, né? Claro que ela faz parte do processo, mas, sobretudo, é importante nós vermos o que é hoje, a realidade hoje, e as práticas que são colocadas hoje de dominação que colocam o negro no papel de submissão ainda hoje. Agora, devagarzinho, estamos avançando nessa matéria no que se refere à igualdade de participação na sociedade, nos empregos, nos espaços públicos, ou não é bem assim? Eu penso que, falar em avanço, nós ainda temos que caminhar um pouco, mas há uma coisa que é importante. Nós estamos começando a tratar da questão racial, do racismo, de uma forma um pouco mais transparente. Nós estamos, finalmente, assumindo uma postura de que nós não temos uma democracia racial e isso já é uma questão muito importante. Daí para diante, discutir direitos se torna uma coisa mais difícil, mais complexa, porque o racismo se identifica como mais forte, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem uma disfarçatez com relação à questão racial no Brasil. Como o senhor enxerga as leis que existem hoje e que punem quem pratica racismo? São suficientes? Deveriam ser mais duras? Qual que é a sua avaliação? A legislação penal com relação ao racismo, injúria racial, ela já está posta. O que falta, às vezes, é aplicar esta lei. Mas eu não sei se o sistema punitivo vai cumprir a função de alcançar a igualdade racial, né? A questão da igualdade racial é um pouco mais complexa, mais profunda, passa pelas instituições, passa pela cultura das pessoas, passa por uma série de mecanismos que começam da imprensa, do lazer, do trabalho, da educação, e talvez a lei penal ela ficasse ali para cumprir uma última situação que, eventualmente, nós não conseguíssemos alcançar com as outras mecanismos de combate ao racismo. Para mudar tinha que ser desde a primeira infância, né? Lá no começo de educação, cultura, né? Na verdade, eu não sei da primeira infância, porque as pessoas elas não nascem racistas. Então, eu acho que elas aprendem a ser racistas. Então, provavelmente, elas devem também ter condição de mudar essa postura, né? Eu acho que as crianças não são racistas. Talvez a gente tenha que trabalhar mais como jovem, como adulto, trabalhar com as instituições, né? Que o racismo surge no momento em que nós compreendemos o papel entre dominados e dominadores. As crianças talvez não tenham tem inocência suficiente para não compreender isso. O sistema de cotas é essencial para tentar diminuir essa desigualdade? Muito, muito. O sistema de cotas ele vai conseguir fazer uma reestruturação da posição das pessoas e isso vai conseguir remodelar o sistema de educação, remodelar uma série de coisas, trabalho. Hoje nós temos a questão do acesso ao concurso público pelas cotas também. Então, muita gente entende que cotas talvez não seja a medida ideal, muita gente entende que há fraudes, e aí eu acho muito interessante, porque daí os responsáveis acabam sendo os negros, né? Quando que, na verdade, quem está fraudando cotas não são os negros, quem está mantendo uma estrutura opressiva de desigualdade não são os negros. Então, assim, se tem algum problema com relação às cotas, esse problema não é dos negros. Então, que se procure solucionar, mas que mantenha esse tipo de ação afirmativa que é muito importante. Ok, doutor Fábio, mais uma vez, obrigada pela participação conosco. Obrigado, doutor.